Buenos dias, né? Já dei a todos de Chile, Peru, os que falam castelhano. Bom dia e paz para os brasileiros, que eu vi que já tem aí uma galera do Brasil também, irmãos de vários lugares do Nordeste, vi gente do Nordeste, vi gente aqui do Sudeste, do Sul, né? Só não vou dar aqui bonjour para minha querida Nelly, que eu vi que está por aí também, porque Nelly fala bem português, vai ficar aí no bom dia, Nelly. Para todos vocês, um grande beijão no coração, tá? É muito bom tê-los por aqui. Também é tranquilo quando eu falo castelhano, os brasileiros todos me entendem, então não há nenhum problema de vocês estarem aqui. Eu sei que vocês estão aí sem nenhuma dificuldade com o idioma. Para mis hermanos de la cisterna, para os pastores presentes aí, que já vi que há pastores também, como Javier, vi agora, mas os pastores de la cisterna, me saludo desde Rio de Janeiro. Queridos, sei que se separaram este mês, sei, eu estou seguro disso, que todo este mês separaram para falar de la palavra de la cruz. Me invitaram a estar com vocês a princípios de mês, pero por razões contrárias a minha vontade, não pude. Pero hoje, graças a Deus, estou aqui em Rio de Janeiro, minha cidade natal, cerca de meus filhos e netos também. Hoje dia é cumpleaños meu filho Daniel Franco, e aqui estamos para celebrar também um abraço, aunque que não é tempo de abraçar, mas estamos aí confiantes no Senhor. Estou aqui e me pus a falar da transcendência de la cruz. Por que, Franco, falar de isso? Eu tenho a impressão, hermanos, de que alguns dentre nós miram a cruz de Jesus e pensam que seu valor foi solo no passado, allá atrás, e que não atua aún hoje. E há muitos até que pensam também que todo que se habla sobre a cruz não é mais realidade e a cruz nem sequer habla de la eternidade. Por lo tanto, me gostaria de considerar brevemente, espero ser breve com vocês, algumas verdades sobre a cruz de Cristo e espero, me desejo de coração, é que seja para ti uma verdadeira palavra de la cruz. Verdadeira palavra de la cruz. Para entender a transcendência de la cruz, amados, necessitamos ser revelados sobre a operação de la cruz em nós outros. Por exemplo, podemos perdonar as ofensas, os pecados de outros, né? Que outros cometem contra nós outros. Pero não podemos perdonar o que são as pessoas, o que los levou a praticar actos de maldade. Não lo podemos perdonar porque não habla de deudas, sino de lo que são. Podemos perdonar lo que hace la gente em geral, pero não lo que cada um é. Perdonamos la mentira, pero el mentiroso deja nossos corações suspendidos, inseguros. Perdonamos la traição, pero imagina, tu és casado com uma mulher ou com um homem promíscuo, impuro, isso roubam
toda credibilidade e confiança que deve haver no matrimônio. Perdonamos as ofensas verbales, as acusações injustas, pero la boca habla de lo que está lleno el corazón e, por lo tanto, não estamos a gusto, cómodos com pessoas difamatórias. Não é diferente com Deus, mis amados, não é diferente. Ele pode perdonar qualquer pecado. E perdona, de verdade. Quando lhe pedimos perdão, Dios, nuestro Dios nos perdona. Sin embargo, nuestro deseo de gobernar nuestra própria vida não pode ser perdonado, já que não é um hecho, não é um hecho, um pecado mais, sino que é a essência da natureza pecaminosa. Então, muita gente não compreende esta inclinação da carne ao pecado. Muitos aún não han sido revelados acerca da enemistad da carne contra Deus, porque solo el Espírito Santo pode convencer al hombre del pecado, Los hechos pecaminosos, los actos podem ser confrontados incluso por nossa consciência. Pero nuestra rebelión contra Dios, amados, solo el Espíritu Santo puede convencernos. Nadie más. Yo voy a pedir a mi amado Felipe, que está ahí, para poner 1 de Juan 16:8 e acordar nuestra mente quando Jesus habla de la venida del Espíritu Santo. E ele disse que quando ele venga, convencerá el mundo de pecado. Mira, está em singular. De pecado, de justiça e de juízo. Não habla de convencerá el mundo de los pecados, não, de pecado. É possível que nunca hayas oído hablar de la diferencia entre pecado y pecados. Pero una vez que entendemos esta diferencia, estamos abiertos a la transformación, claro, cuando entendemos y nos metemos a la verdad. Estamos abiertos a la transformación de nuestro carácter. Este trabajo que solo Dios puede hacer y hace cuando nos rendimos a la voluntad de Él y al señorío de Jesús, ahí sí nos convertimos en sus discípulos. Y entonces Él nos guiará de muchas maneras, incluso a través de personas, sus pastores, sus líderes, sus discipuladores, hay otros hermanos mesmo de la iglesia, y también las circunstancias para confrontarnos y hablar constantemente con nosotros, con amor, pero en verdad, y transformarnos de gloria en gloria a la imagen del Hijo Jesús. ¿Por qué Dios nos permite passar por tantas pruebas e tribulações? Por quê? Certamente não é porque cometemos um pecado a mais. Não é por isso. Alguém pode dizer, cometi um pecado a mais, agora Deus está me... Não. Ele quer, ele deseja de todo o coração cambiar quem somos. Isto é tão fuerte, tão profundo para o Senhor, que Ele, nosso Deus, obra para que todas as coisas trabalhem juntas para nosso bem,
Ou seja, para que podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Romano 8, ¿tú te acuerdas? 28, 29. E como eu já he apostatado de la fé uma vez, já apostatei de la fé uma vez, triste, pero é verdade, puedo dizer com toda segurança que lo que me alejó del Señor no fueron mis pecados, sino mi pecado. Esse maldito orgulho de querer governar minha própria vida. Sim, foi este pecado que me levou para lejos de mi Senhor. O Espírito Santo me convenceu deste pecado. A cruz é transcendente. A sangre não solamente perdona, mas também purifica nossos pecados. O Padre Celestial deseja que experimentemos, además del perdão, a purificação de nossos pecados. Hoje dia, quando me acuerdo de aqueles dias, me dou conta que vivi mais de uma experiência maravilhosa com Deus. Fui socorrido com seu grande amor, por seu grande amor, pois en el fundo de mi coração, de verdade, já não suportava mais viver uma vida de hipocrisia. Não, pô, já não suportava mais. Eu creia de todo o coração que quando confessava meus pecados ao Senhor, era perdonado, pero, apesar de isso, em minha vida diária, não veia o fruto de alguém que possui, em nome do Senhor Jesus, vitória sobre o pecado. Aunque havia sido perdonado a cada passo, eu creia que andar com Jesus, creia de verdade, era muito mais que isso. Eu necessitava ir muito mais allá do perdão, de verdade. Necessitava ser limpo, purificado verdadeiramente de meus pecados. Eu necessitava disso. Já falei muito de los hermanos em Chile sobre esse assunto. La mancha que queda em la roupa, que se ensuciou com alguma coisa, pode exemplificar muito bem o que estou dizendo agora. Incluso, depois que ha sido lavada e limpiada a roupa, pode permanecer sucia com uma mancha que não pudo sacar. Você, de seguro, já deve haver visto alguma vez uma roupa que, aún estando limpa, né, estivera ao mesmo tempo manchada. Eu tenho algumas assim. Isso é muito complicado. Uma mancha pode permanecer em la roupa, incluso depois de haver sido lavada, enjuagada, eu creio que é assim que ela pronuncia, enjuagada, e planchada. Eu também me sentia assim, manchado, aun quando havia sido perdonado de meus pecados. Sabia que alguma coisa todavia permanecia em meu coração. E foi neste momento quando, por la misericórdia de Deus, de nosso Deus, o Espírito Santo alumbrou, abriu meus olhos a estas verdades. Cada vez que confessamos nossos pecados ao Senhor, somos perdonados incondicionalmente. E cada vez que confessamos nossos pecados a nossos irmãos, experimentamos o poder purificador da sangre do Senhor Jesus. Santiago vai dizer isso em capítulo 5, que devemos confessar uns a los outros para ser sanados. Pero 1 de Juan 1:7, que está aí com Luís, diz: andarmos em luz, como está em luz o Senhor, temos comunhão uns com os outros, e a sangre de Jesucristo
su Hijo nos limpia de todo pecado. E quando confessamos nossos pecados a los hermanos, não sei quantos aqui já passaram por esta experiência. Somos quebrantados, humillados, somos crucificados. Deus exalta al hombre, pero também humilla al hombre. Deus hace as duas coisas. Exalta e humilla. El hombre que não deseja a exaltação de Deus não se humilla. Assim sucede com todo el que busca ser exaltado por sua própria força e habilidade. Ele não quer, não deseja ser exaltado por Deus. Sin embargo, el hombre orgulloso y soberbio solo puede esperar resistencia de Dios y no gracia. Porque Dios concede su gracia a los humildes, para los orgullosos y soberbios, Dios humilla. Como Cristo mismo declarou em Lucas 14:11, tu te acuerdas que vai dizer Jesus que todo el que se exalta a si mesmo, todo el que se exalta a si mesmo, será humillado. E os que se humilham serão exaltados. Nosotros, amado, ponga atenção nisso que eu vou dizer, por favor. Nosotros não somos felizes porque somos buenos. Somos felizes quando somos humildes. Está escrito na primeira enseñança de Jesus, na doutrina de Jesus, capítulo 5 de Mateus. Jesus vai dizer que bem-aventurados são os humildes de coração. Se nós avançamos no reino de Deus, não é por nossa capacidade, sino por la gracia de Deus, que Deus dá aos humildes. Estemos listos para hacer missões grandes e visíveis, pero também, amados, estemos listos para hacer missões aparentemente pequenas e ocultas. A graça do Senhor nos é suficiente, nos basta. Esta graça descansa, reposa sobre os humildes. Deus não só resiste quando caminhamos com orgulho, mas também Deus nos cega. Os orgulhosos estão cegados às coisas celestiais, porque Deus oculta su reino, sus sabedorias, sus maravilhas a los sábios e entendidos deste mundo. E los revela a los pequenos, aos chicos. A cruz, hermanos, de Cristo é uma bendição tremenda. Tremenda, porque a cruz não trata solo com os pecados. É el hacha que bajou a la raiz del árbol para matar el árbol e não só os frutos que produzem estes pecados. Por que não matamos um árbol arrancando seu fruto? Se não matamos sua raiz. Pá, pum, pá. Então, a cruz de Jesus opera assim. Trata aún com nós outros. E trata profundo com nós outros. Hoje dia, necessitamos mirar a cruz de Jesus e considerar que ela não só permitiu o perdão de todos nossos pecados, sino que também trata com nossa natureza pecaminosa. Quando recebemos a vida e o senhorio de Jesucristo para convertir-nos em seus discípulos, aí a cruz empieza a operar. Humillados em sua luz,
somos purificados por su sangre. Para tomar a cruz em sério, necessitamos que se nos revele que sem ela não há verdadeiro discipulado. Por favor, Felipe, vamos nos acordar de Mateus 16, 24, para que os irmãos se acuerden que Jesus mesmo falou a seus discípulos: se alguém quer venir em pós de mim, niegue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. A cruz estava presente antes mesmo de Cristo morrer em la cruz. Jesus já falava de cruz antes de la cruz. E aún habla de cruz depois de la cruz. Eu não entendo como há irmãos que dizem que a cruz não é para os dias de hoje. Amado, a cruz é antes, é durante e depois. Incluso Cristo foi morto antes da fundação do mundo. A cruz estava presente. Vai ler Marcos 8:34, 9:1, Lucas 9, vai dizer, vai ler bastante. Deixa-me dizer algo também que necessito de tua atenção, bastante atenção. Pode escrever o que vou dizer. Escreve. Os pastores, por favor, escrevam. Escreve assim: um homem que se rinde ao senhorio de Jesus para convertir-se em seu discípulo. Escreve, um homem que se rinde ao senhorio de Jesus para convertir-se em seu discípulo. Agrada a Deus mais que uma multitud que professa sua fé evangélica, pero continua, pero sigue governando sua própria vida. Vou repetir. Um homem que se rinde ao senhorio de Jesus para convertir-se em seu discípulo agrada mais a Deus, ou a Deus mais, não sei como é a formação do texto em castelhano, agrada a Deus mais que uma multitud que professa sua fé evangélica, pero continua governando sua própria vida. Escreve, você que discipula, tu que cuida de persona, trabalhar em la formação de discípulos para Jesus é muito sofrimento, há muito trabalho, nos cansa, e incluso é um trabalho que não aparece a la gente, é decir, é um trabalho que não parece um êxito, parece uma coisa medíocre, sem sentido. A maioria de nós estamos mais entusiasmados com o que não é trabalho e parece ser grande êxito. Sin embargo, o caminho que sigue a maioria dos líderes evangélicos só rinde resultados a curto prazo, porque a médio e largo prazo é como a Torre de Babel, confusão e dispersão. Os discípulos bem conectados passam por la prova do tempo e se multiplicam intencional e naturalmente. Por que estou dizendo isso, Franco? Para acordar mis pastores, mis amados que lideram a igreja em el hogar, que é através da cruz que hemos sido insertados em Cristo e através de sua cruz podemos verdadeiramente tomar o jugo de Jesus e a ser discípulos para Jesus. Sem a cruz não há discipulado. Sem a cruz não há discipulado. Guarde isso em seu coração. Quando assumimos o jugo de Jesus, de verdade, por meio da cruz, para todos, sem exceção, os de língua portuguesa, os de língua espanhola, para todo
el que ha tomado el yugo de Jesús, lá de Mateo 11, 29 a 30, ya no es posible ser como el pueblo que nada según la corriente de este mundo. No es posible. Está en el mismo yugo con el maestro es ir contra del curso de este mundo, el sentido común del mundo, ambiciones corruptas. ¿Te imaginas, hermano, a alguien que se puso del lado de Jesús para llevar el mismo yugo que él, yendo en la dirección opuesta al Señor? ¿Qué dice Amós 3:3? Amós capítulo 3, versículo 3, vai dizer, hacer uma pergunta, andarão dois juntos se não estão de acordo? Como podemos tomar o jugo de Jesus e não andar em acordo com Jesus? Se um dia aceitamos esta invitação de Jesus, veni a todos os que estáis trabalhados e cargados, lá de Mateus 11, 28 ou 29, llevar mi jugo sobre vosotros. ¿Se acuerda? Llevar mi jugo sobre vosotros. Se um dia aceptamos esta invitação, estamos unidos a Ele e teremos uma sola direção. Renunciamos a todo o mundo. Não somente renunciamos a todo o mundo. Vou tentar formar uma frase aqui, não sei se vai ser clara. Tenha paciência comigo. Renunciamos, entre comillas, a todo o mundo lo hace assim, Franco. Todo o mundo lo hace assim. Renunciamos isto por hágase la voluntad de Deus. Hágase tu voluntad. Abandonamos o todo o mundo lo hace así, por hágase su voluntad, sea hecha la voluntad de Dios. Já não buscamos a lo comum, sino que buscamos lo que es normal para Deus. Se todo el mundo lo está haciendo, no significa que nosotros también tengamos que hacerlo porque estamos bajo el yugo de Jesús. Solo es posible, amados, para nós levar o jugo de Jesus através de sua cruz. Pero não te asustes por esta realidade, por favor, já que nosso maestro é humilde e manso de coração. Este jugo nos alejará do orgulho e da obstinação cega. Ademais, encontraremos descanso para nossas almas, ansiosas almas. Por quê? Porque também Jesus dijo que su jugo é fácil e ligeira su carga, Mateus 11, 30. ¿De acordo? E também, 1 de Juan 5:3, que Felipe deve ter aí, vai dizer que Juan falando do amor de Deus, este é o amor a Deus, que guardemos sus mandamientos. E sus mandamentos não são gravosos. ¿Se acuerda? Chegará o dia, amados, ponga atenção, em que a gente nos mire e pense que não há nenhuma carga sobre nós. Solo um aceite de alegria nos destila. Aunque algunos de nosotros afirmemos, la gente no está viendo el proceso que nos aplastó, sino solo el aceite. ¿Ok? Hay hermanos que piensan así. Pucha, Franco, el aceite que sale hoy é resultado da plasta. Como foi sofrido. Pero, amado, não devemos jactar-nos.
¿Por quê? Porque a grande verdade é que os ombros do Senhor são os que suportam todo o peso. Ele digo, ademais, é impossível para nós permanecer débiles en el poder del Espírito Santo. Tu podes dizer que foi o poder do Espírito Santo. Certamente, Deus se complace e aprecia qualidades humanas. Claro, há gente que possui uma vida. Aqui em Brasil dizemos, fulano é muito certinho. Puxa, ele é certinho, só falta se converter. Não sei como falam entre vosotros, mas pode ser, é possível que haja pessoas assim que são aparentemente perfeitas, que uno diz assim, só falta se converter. É verdade que Deus se complace destas qualidades humanas, porque Ele las criou. Sin embargo, amados, uma coisa é ser moralmente saudável e outra coisa é ser santo. Eu conozco pessoas que são moralmente saudáveis, mas não são santos, não pertencem a Cristo. Nicodemos necessitava escutar do Senhor que ele não era suficiente, porque se queria ver, não entrar, ver o reino de Deus, necessitaria nascer de novo. Não foi diferente com o jovem rico. Para ser discípulo de Jesus, teria que ir mais allá e deixar de confiar em suas riquezas. Marcos 10, 21. Incluso com o centurião romano chamado Cornélio. Era necessário escutar a loucura da predicação para salvá-lo a ele e sua família, seus parentes, seus amigos, seu povo. Cambiar a conduta de uno com a força do braço nos convierte em cisanha. Cisanha, assim que pronuncia joio. Acho que é cisanha. Cisanha disfarçada de trigo. Cisanha disfarçada de trigo. Isso é quando cambiamos nossa conduta com nossa própria força. Tratar de imitar a Jesus em la força humana é seguir um caminho que não nos foi aberto, irmãos. É religião. Porque Jesus não veio a este mundo solo para mostrar-nos como deve viver um homem normal aos olhos de Deus, sino o Senhor, através da cruz, nos abriu um caminho para que seamos transformados a sua imagem. Pero isso começa como, Franco? Com um novo nascimento que foi possível por la cruz. La restauração, irmãos, sem arrependimento é uma tragédia. É uma tragédia. Tratar de guiar a alguém para que repare seus erros, sem haver experimentado o arrependimento, amado, se este homem não experimentou o novo nascimento, é como trabalhar sobre o hierro frio. Em português dizemos assim, malhar em ferro frio. Não haverá câmbio profundo, porque não foi uma reforma produzida por el Espírito Santo, sino um consequente remordimento de confrontação com a verdade, com luz. O Espírito Santo obra através da cruz de Jesus. Vou terminar agora, espero. Vou terminar. Quero considerar contigo a transcendência da cruz mirando hacia a eternidade. He visto que a maioria de nós, quando queremos falar sobre um futuro glorioso, usamos um texto que vou pedir Felipe, de 1 Coríntios 2, 9. Quando Pablo está falando, se referindo a Isaías, vai dizer, coisas que ojo não viu,
ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Toda vez que escucho un predicador hablar deste texto, em geral, vai falar del futuro. Oh, lo que los ojos não viram, lo que los oídos não escucharon, oyeron, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que los aman. Pablo estava citando Isaías 64:4. Que Isaías 64:4 vai dizer? Nunca, nadie oyó, nunca oídos percebiram, ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera algo por aquel que en él espera. Mas, amados, esse texto de Coríntios não serve para falar do futuro. Por quê? Porque a maioria de nós não completa a leitura do texto de Pablo. Tu necessitas ler o texto seguinte, o versículo 10. Aí tu vai ler assim. Coisas que ojo não viu, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, são as coisas que Deus ha preparado para los que lo amam. Pero Deus nos las revelou a nós por el Espírito, porque el Espírito todo lo escudrinha aún lo profundo de Deus. Ou seja, não está mais oculto, está revelado por el Espírito. É decir, lo que estava oculto a los ojos, oídos e coração, nos foi revelado por el Espírito Santo. Por lo tanto, podemos ver, escuchar e compreender através do Espírito Santo a obra que Deus ha hecho por nós, que esperamos em Ele. E não somente por nós, mas também por los antiguos, los patriarcas. Estes também esperavam Deus e foram bendecidos por la cruz de Jesus. Apesar de isto, sem dúvida, claro, grandes coisas estão reservadas por el Senhor para cada um de seus filhos, para cada um de nós. Sin embargo, amados, quando miro nossa herência, empiezo a pensar que lo que Jesus hizo por nós em la cruz é incomparável. Que seria de nós se Jesus não hubiera aceitado morrer a las manos de aqueles que ele mesmo criou? ¿Dónde estaríamos hoy si no hubiéramos sido alcanzados por la gracia que solo fue posible porque Jesús obedeció al Padre hasta la muerte y muerte en la cruz? ¿Qué sería hoy si Jesús no hubiera muerto por los pecadores? ¿Qué nos hizo creer que la escória humana algum dia viveria com o Deus Todo-Poderoso, el Santíssimo? Todo lo que Deus ha hecho por nosotros é simplesmente increíble, espetacular, maravilhoso, sem palavras. O verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, se hizo carne e habitou entre nós. Lo inmortal se hizo mortal, e nós que não podíamos viver por nós mesmos, chegamos à la vida porque ele, que não podia morrer por si mesmo, se convertiu em muerte. Ele, apesar nuestro, entrou em uma comunhão tão admirável e profunda com nós, que para poder morrer, recebeu o que era nosso. E nós, para viver, nos deu o que era suyo. Mirando a cruz, só puedo pensar que todo dependia dele. Ele matou a muerte, morrendo
e por isso estamos livres do medo da morte. Su carne não viu corrupção, por lo que a nossa será em um futuro cercano incorruptível. Ele nos salvou sem necessitarmos, sem necessitar de nós. Mientras que nós não podemos fazer nada sem Ele. Foi Ele quem ressuscitando de entre os mortos, ressuscitou também o homem de lo mais profundo, del fundo de la tumba. Então, hermanos, não há dúvida que nossa recompensa será maravilhosa, porque Romanos 8:32 vai dizer que Ele não escatimou nem a seu próprio Hijo, sino lo entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Mira a cruz, hermanos, nos hace avançar confiados e triunfantes. Todo lo que nos prometió Dios se puede considerar a la luz de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Frente a todo lo que ya ha hecho, no puedo imaginar, soñar, pensar en lo que es capaz de hacer aún hoy día, hoy, aquí entre nosotros. Em nosotros e entre nosotros, e também através de nosotros. En el futuro cercano, quando suene la trompeta, los muertos en Cristo ressuscitarão, e se todavía estamos vivos, seremos arrebatados e transformados para encontrarnos com o Senhor Jesus en el aire, diz a Escritura. Estará com su ejército e também com os hermanos que dormiram en Ele. ¿Te imaginas esta escena? Deus mío, que tremendo será este dia. Maranata. Amém. Vem, Senhor Jesus. E lá a eternidade. Como será? Alguém perguntou estes dias. Como será a eternidade? Eu volvi com uma outra pergunta. Há outra pergunta. Como vivimos hoje para o Senhor Jesus? Como vivimos hoje? Por que esta pergunta? Porque se damos conta de que a vida eterna já está em nós, graças a Jesus, quem foi a cruz por nós, então a pergunta mais sábia é: como estamos vivendo esta vida eterna hoje? Como estamos vivendo? Termino aqui fazendo uma pergunta. Em verdade, 3. Para quem vivimos? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Para quem vivimos? Pablo vai dizer, e ele por todos morreu, para que os que vivem, para que os que vivem, ponga atenção, já não vivam para si, sino para aquele que morreu e ressuscitou por eles. É injusto, irmãos, ter a vida de Jesus e viver para si mesmo. Eu creio que não há nada mais injusto que isso. Mateus 16, 25 vai dizer, porque todo ele que queira salvar sua vida, la perderá. E todo ele que pierda sua vida por causa de mim, la hallará. Eu subrayei, queira salvar sua vida. Por que, Franco? Porque a única coisa que podemos fazer com relação à vida é querer salvar. Não podemos nada mais que isso. E todo el que quiera salvar sua vida, la perderá, falou Jesus. Pero todo el que pierda, aí tu pode ir mais allá. Tu pode não somente querer perder, tu pode perder sua vida por causa de mim, falou Jesus, la hallará. Em lo que se refere
a ganar la vida, el máximo que conseguimos é querer salvar la vida, pero perdemos. E em lo que se refere a perder a vida, podemos perder a vida por causa de Jesus, para já. Necessitamos, ante tudo, nos identificar primeiro com sua cruz, com sua muerte. Termino com Romanos 6, 5, quando Pablo vai dizer: se fuimos plantados juntamente com ele em la semelhança de sua muerte, assim também lo seremos em la de sua ressurreição. Por que quero terminar com isso? Porque há se condicional. Se fuimos plantados juntamente com ele, em la semelhança de sua muerte, assim também lo seremos em la sua ressurreição. Aí esperamos e buscamos esta ressurreição. Muitas graças, amados, por estarmos juntos hoje aqui.